Boa noite a todos, os amigos, tradicionalistas, simpatizantes da nossa cultura e do carijó da canção gaúcha. Estamos aqui comemorando os 36 anos do nosso carijó, da nossa Palmeira das Missões, e eu fui convidado pela Secretaria de Cultura, através da secretária Maria Andréia, da Bianca, para falar um pouco para vocês sobre a história do lenço. O meu nome é Ramiro Grete Bregles, eu tenho 22 anos, sou acadêmico do curso de Direito na Universidade de Passo Fundo e no tradicionalismo atualmente eu sou o peão farroupilha da 17ª Região Tradicionalista. Tudo que eu vou então falar para vocês aqui hoje, fazer uma demonstração sobre a história do lenço, foi o que eu aprendi dentro da entidade tradicionalista, dentro dos CTGs, lendo alguns livros, participando dos entreveros culturais de peões. Não é nada que eu vá dizer que é uma verdade absoluta, afinal nós temos na historiografia diversas vertentes que falam, por exemplo, do lenço nesse nó representando isso, com aquele nó representando aquilo. Falar um pouco mais daquilo que aprendi nesses anos de tradicionalismo, que eu aprendi no CTG mesmo, com outros tradicionalistas, pela comunicação oral, que é assim que é feito a nossa tradição, né? Que me ensinaram os nós de lenço. Então, eu peço a você que está aí em casa, que hoje, já que o assunto é lenço, você prepare o seu lenço aí. Depois eu vou ensinar também como dobrar o lenço, mas que você já pega o teu lenço aí, seja da cor que for, ou se você já souber um nó, vamos aprender outro nó. Chama aí a família para a sala onde você estiver assistindo e venha comigo falar sobre a história e aprender os nós de lenço. Bom, pessoal, então, antes de nós aprendermos um pouco sobre as cores do lenço, de onde que elas vieram, dos nós de lenço, como que eles são feitos, nós temos que ver o porquê que o gaúcho usa lenço nos dias de hoje. Nós sabemos que as cores mais características do Rio Grande do Sul são o vermelho e o branco, denominados maragatos e chimangos, e depois também eu vou explicar um pouco sobre essa denominação. Mas o lenço, assim como toda a indumentária do gaúcho, ele possui uma origem e possui uma finalidade. Nós temos as cores representativas, por exemplo, nas cavalhadas dos portugueses, onde nós temos, de um lado, os mouros representados pela cor vermelha e do outro, os cristãos representados pela cor azul, que são as cavalhadas, né, que hoje são folclóricas no Rio Grande do Sul. A partir daí que eles começaram a diferenciar esses grupos, porque não eram países, não tinham uma bandeira, eles tinham que se diferenciar através do grupo, então diferenciavam pelas cores, para depois da guerra ver quantos soldados que deram baixa da cor vermelha, que no caso seriam os representantes dos mouros, nesse caso mais especificamente. Agora, isso aí ele volta mais ou menos nas revoluções que nós temos aqui, Revolução Federalista, que é mais para frente que eu vou explicar. Mas o lenço, ele vem desde a vincha. Ele não era usado sempre no pescoço. Ele era usado, então, pelo índio na cabeça em forma de vincha. O indígena, o primeiro habitante do nosso território, do Rio Grande do Sul, ou do Grande Pampa, né? Antigamente sem demarcações, ele tinha o cabelo comprido. Então, a melena, que é chamada, vinha para frente do rosto em determinadas ocasiões. Então, ele precisava prender o cabelo. No caso, ele começa a usar a vincha de couro com a introdução do gado,
em 1634 e com a introdução do pano pelos colonizadores, que ele troca ou continua usando os dois de forma, usando a vincha no caso, uma espécie de vincha, mas de pano, que eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. No caso, aqui atrás não tem nenhum tipo de nó, digamos assim, né? Ele usava mais para prender o cabelo. Deixa eu prender mais aqui. Isso quando chega, então, a roupa para o indígena, o tecido, com os colonizadores. Aí, vem o chapéu, né? Vamos dizer que o chapéu ele chega com o colonizador, de feltro, mas o gaúcho, o peão das vacarias, ele utilizava o chapéu de couro. Mas vamos dizer assim, para a lida campeira, e já partimos dos indígenas já para a formação do gaúcho, com a bota garrão de potro, que vai ser também ensinada em outra live aqui dos nossos festejos pelo Henrique, toda a indumentária, mas mais contextualizando para vocês sobre em que parte da indumentária, que tipo de indumentária era usado o lenço dessa forma. Vamos dizer, vem o chapéu. Ele coloca o chapéu por cima dessa vincha de pano. E o que se deduz? A gente já viu, ou quem ainda não viu, mas se a gente pegar fotos históricas de como era, eu usando o chapéu dessa forma, se deduz que eu estou usando toda a minha cabeça transpassada com lenço. E era assim que começou a ser utilizado o lenço. Além do cabelo comprido, o lenço servia, porque a seda, pessoal, ela não deixa passar tanto calor. Por isso que o pala de seda, digamos, é utilizado no verão, aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos o poncho, né, que é para o inverno ou para a chuva, e o pala de seda, que é utilizado no verão. Aí, eu vou pegar esse outro aqui para fazer a demonstração, vermelho, que ele está aberto. Isso explicando de como o lenço sai da cabeça, que ele tem essa origem, né, e vem para o pescoço. Aqui então, o meu chapéu é de feltro, mas ele é tradicionalmente usado, o lenço dessa forma, pelo peão das vacarias, isso século XVIII, com o chapéu pança de burro, que é o chapéu feito de couro, como o nome já diz, do couro da pança do equino, do moar, enfim. Olha aqui. Ele era usado assim pelo peão das vacarias, com o xiripá primitivo, que é aquele xiripá saia, enfim, esse era o contexto. E o patrão das vacarias, que tinha o peão e o patrão, né? O patrão, ele utilizava a braga, genuinamente europeia, né? Que chegou com os colonizadores, que a braga, já adiantando para vocês um pouco, é aquele, um jaleco, uma espécie de calça por baixo as ceroulas, e sem lenço no pescoço. Em algum momento tem uma espécie de gravata aqui, que também vem com os colonizadores, mas a braga, então, com aquele chapéu de feltro, que é aquele que nós dizemos que é o coquinho, que ele também tem o estilo pança de burro, mas de feltro, utilizado assim na cabeça. Uma coisa bem interessante são os xangadores, porque, como eu disse, era para não, na lida de campo, quando tu tinha muito suor na cabeça, ele não passava para o chapéu e não danificava o chapéu. Por isso era utilizado na cabeça também.
tudo tem uma funcionalidade. Se nós pegarmos algumas imagens dos xangadores, que são que faziam serviços do campo, quando o gado estava chucro, né? Saiu na freia do gado, eles utilizavam dessa forma. Vou tirar meu óculos aqui. Com aqui na frente amarrado. Porque, olha, eu tenho a proteção do sol em toda a minha cabeça aqui, ó. Esse era um dos motivos, né? E depois, por exemplo, se eu estou no campo aqui, a gente não pode dizer, foi em tal data que o lenço veio para o pescoço, né? Pô, vamos dar um exemplo, 10 de setembro de 1700 e tanto. Não, isso aí foi uma evolução. Ah, olha, o lenço daquele cara caiu, vou começar a usar no pescoço. Usando bem um palavreado assim, né? Mas não é que, por exemplo, tu estava na lida do campo ali, tu tirava o chapéu para a preia do gado, vamos dizer, o teu lenço caía para o pescoço. E é então que nós chegamos na Revolução Farroupilha, em que o lenço vermelho foi tido bastante como característico dos revolucionários farroupilhas. E depois, enfim, nas outras revoluções, ele virou uma bandeira partidária, para nós diferenciar, por exemplo, o Partido Federalista e o Partido Republicano. Hoje em dia, depois eu vou explicar mais especificamente, mas hoje em dia o lenço ele tem uma identidade cultural apenas. Ele não diferencia nenhum grupo ou nenhum partido, digamos assim, como recentemente diferenciou, mas apenas uma identidade cultural onde nós, tradicionalistas, os cantores, nativistas, utilizam o lenço de determinada forma para uma representação, como nós vimos diversas vezes no nosso festival, né? O jogo de indumentárias com esse tipo de lenço, caracterizando o que o poeta quer dizer na música. E através de uma lei aqui que eu vou dizer para vocês, 8.813, de 10 de janeiro de 1989, não só o lenço, mas toda a pilcha gaúcha, ela se tornou traje de honra no Rio Grande do Sul. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, seja uma repartição pública, seja uma Câmara de Vereadores, enfim, qualquer lugar, a pilcha gaúcha ela é um traje de honra do Rio Grande do Sul. E também, em 2007, nós temos uma lei federal que institui a pilcha gaúcha também como traje de honra nacional. A princípio era isso nesta primeira parte, e o movimento tradicionalista gaúcho, a partir de toda essa evolução do lenço, ele distinguiu algumas cores que começaram a ser usadas a partir da criação do 35 CTG de Porto Alegre, a partir de 24 de abril de 1948, então os primeiros tradicionalistas que criaram o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG viu, mas é bastante usado o lenço verde. Por que eles usam o lenço verde? Através dessa pesquisa histórica, dos livros, enfim, de Paixão Cortes, algumas historiadoras, Lilian Argentina, enfim, historiadores folclóricos, né? Eles resgataram, e através dessa lei, essa lei deu a competência para o MTG regulamentar. O lenço verde significa isso, significa aquilo, e pode ser utilizado. Mas daí, eu tenho aqui até uma demonstração desse lenço com um nó, que é um lenço salmão. Ele não entra na relação dos lenços, digamos assim, que o MTG permite usar, mas nada impede. Por exemplo, esses lenços aqui são mais históricos, nada impede de eu usar esse lenço. Por exemplo, esse lenço aqui, ele é
do meu avô. Esse e esse roxo aqui. E são era do meu avô, né? Eles são lenços que, no caso, hoje não seriam permitidos usarmos em representações, apresentações, enfim, concursos do movimento tradicionalista gaúcho. Mas é algo que se usou no Rio Grande do Sul. Por exemplo, esse salmão aqui poderia ser um branco mais desbotado, que desbotou com o tempo, né? Depois eu vou falar o porquê também do roxo, uma tradição dos alemães, né? Mas enfim, o lenço pode ser usado dessas diversas cores. Claro, não cores muito gritantes, né? Que a gente pode usar, e sempre ele liso. Liso que eu não digo esse trabalhado aqui, mas eu digo liso de uma cor só, a não ser o lenço carijó, que é esse aqui e esse que eu estou usando, que esse é o nome do lenço, que tem essas duas cores. Então, nesta primeira parte era isso. Logo mais, vou falar então para vocês um pouco sobre as cores dos lenços e da onde que vem esse significado. Então, continuando aqui a nossa história do lenço, vamos falar então sobre as cores dos lenços. Começar falando do mais tradicional, que é o vermelho. O vermelho ele vem desde a Revolução Farroupilha, com o significado de bandeira, ou significado de cores, né? Ele se popularizou pelos farroupilhas, utilizado aberto nas costas. Talvez por uma evolução, né, dos xangadores, que caiu ali na frente e logo caiu para trás. E também para mostrar a cor farroupilha. O vermelho, como nós temos na nossa bandeira, era a cor dos farroupilhas. Foi então usado, dividido ali na bandeira farroupilha, as cores do Império, o verde e o amarelo, dividido pelo vermelho farroupilha. Ele era usado assim, aberto nas costas, e com esse nó que eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora só passando assim, só para mostrar para vocês. Depois eu explico melhor. Isso está muito bem. Ele ficou um pouco mais difícil de fazer porque ele está aberto aqui, né? Se eu faço com ele todo fechado, ele fica mais fácil e melhor entendido que este aqui, né? Mas era assim mesmo. Opa. Aqui abriu demais. E
a utilizar esse lenço, que ele é uma espécie de cruz, assim, tipo uma gravata borboleta, que hoje ele tem esse nome, borboleta ou crucifixo, ele ganhou o nome de nó republicano, que era o que os farroupilhas, né, queriam, e através da cor. Tradicionalmente ficou, então, como nó republicano. Aí, um pouco mais adiante, nós temos, então, a Guerra do Paraguai, mas sem uma ideologia de lenço, era o Brasil, né, enfim. Tínhamos uma bandeira. A Revolução Federalista, que aconteceu no Rio Grande do Sul, em 1893 a 1895. Não vou entrar muito na questão da Revolução em si, só vou explicar um pouco sobre os lenços dessa Revolução. Aí é a primeira vez que nós temos o tradicional embate vermelho e branco. Que neste momento, na Revolução Federalista, nós temos o Partido Federalista, liderado por Gaspar da Silveira Martins, e o Partido Republicano. Como vocês puderam ver, o vermelho era republicano na Revolução Farroupilha. E aqui o branco se tornou a cor do Partido Republicano da Revolução Federalista de 1893. Então, com a liderança de Júlio de Castilhos. Só que aqui sim eram chamados de maragatos e aqui eram chamados de pica-paus. Os nomes, é bastante interessante a gente falar sobre isso, foram dados pelos opositores. Foram os pica-paus que chamaram os maragatos de maragatos. E foram os maragatos que chamaram os pica-paus de pica-paus. Como se fosse algo pejorativo para o outro lado. Mas que eles usaram como, vocês vão me chamar de maragato, né? Então agora vocês vão ver quem são os maragatos. Por quê? O termo maragato, ele vem do exército de Gaspar da Silveira Martins, nessa revolução. Ele veio do Uruguai, de uma região povoada por espanhóis que vinham da região da Maragateria, na Espanha. Então, vamos dar o nome de maragatos, porque olha aí, nem daqui não são, né, digamos assim, são lá do outro continente, e usaram, pensando que ia ser pejorativo, esse nome. E os pica-paus não tem a ver com a cor, digamos assim, do lenço branco nesse momento, mas era por causa do uniforme. Porque o exército de Júlio de Castilhos, então, que estava no poder do Rio Grande do Sul, usava um uniforme azul com tiras brancas e um cap vermelho, que lembrava então o pássaro pica-pau, né? Então eles foram chamados de pica-paus. Se fosse hoje, talvez, a gente chamava isso de bullying, né? Mas na guerra, você vai me chamar disso, então usaram daquilo ali como artifício. Só que daí entra o lenço verde nessa mesma revolução, como sendo do Partido Republicano. Porque o Partido Republicano, como eu disse, liderado por Júlio de Castilhos, tinha as ideias do positivismo de Augusto Comte, da cor verde, né? Então, Júlio de Castilhos tentou ali no início do embate colocar todo o partido com a cor verde tradicional do positivismo, mas não deu muito certo e o que se popularizou mesmo foi o branco. Mas o verde, então, já usando desse significado do porquê a cor verde, é então desta Revolução Federalista dos pica-paus. E o branco também. Mas o branco se populariza mais em outra revolução,
que vamos falar mais adiante. Sobre essa história de... só fazendo um adendo, né? De eu falar pejorativamente para outro grupo, outra pessoa, sobre maragatos, pica-paus, enfim, nós podemos trazer, por exemplo, para a história aqui da nossa cidade, através do pé no chão, da Revolução de 1932, Revolução Constitucionalista, onde os caboclos saíram aqui de Palmeira para lutar em São Paulo, e foram os paulistas que denominaram eles de pés no chão, porque, obviamente, aqueles que conhecem a história da nossa cidade, nosso município, lutavam de pés no chão, não, como diz a música, não se acertaram com as botinas da sua farda e acabaram por pelear de pés no chão. E usaram dessa alcunha que foi dada para mostrar quem era mesmo o povo guerreiro pé no chão. Mas então, vamos seguindo aqui. Depois da Revolução Federalista, ainda com esses dois partidos políticos no Rio Grande do Sul, nós temos os maragatos ainda, desta vez liderados por Assis Brasil, e aqui ainda pica-paus, mas se tornarão chimangos, liderados por Antônio Augusto Borges de Medeiros, que é a Revolução de 1923, Revolução Assisista chamada. Mas e por que, como o maragato, eu já disse o nome, né, ele veio desde lá da Revolução Federalista, né, continuou com o partido, mas o porquê que chamaram de chimango o lenço branco? Por causa de Antônio Augusto Borges de Medeiros, e por causa deste livro aqui, que eu trago para vocês. Vamos dar um zoom aí, para vocês verem, ok? Que é Antônio Chimango. Ele tem quem escreveu esse livro foi o Amaro Juvenal, que na verdade Amaro Juvenal é o pseudônimo do Ramiro Barcelos, meu xará. Então ele escreveu esse poemeto, que é todo em forma de versos, como uma crítica, né, é uma sátira política, na verdade, ao governo de Borges de Medeiros. E Antônio é o primeiro nome do Borges de Medeiros, Antônio Augusto Borges de Medeiros. E chimango é essa ave aqui, que está representada na capa. Ele é uma ave de rapina, que come carniça, e ele é, né, essa ave magra, feia, pescoçuda, e eles fizeram uma comparação ao então presidente do Rio Grande do Sul, né, na época, Borges de Medeiros, que seria, no caso, o governador do estado. Eu vou ler aqui um dos poemas, dos versos, que diz assim: na mão do triste chimango, o arvoredo está no mato, o gado é só carrapato, o campo cheio de praga, tudo depressa se estraga no poder de um insensato. Então, era uma crítica que eles fizeram, os, caso, federalistas, através do Ramiro Barcelos, né, ao Borges de Medeiros. E esse apelido, no caso, o livro é Antônio Chimango, mas o apelido pega para todos os do Partido Republicano, todos viram chimangos. E o maragato, então, continua, né, o mesmo nome, e aqui na nossa região aconteceu um fato bastante inusitado nessa Revolução de 23, que é a morte dos maragatinhos, que por isso que hoje nós temos um monumento em homenagem aos maragatinhos, nós temos um bairro, né, em homenagem, que foram esses jovens que foram mortos na Revolução, por estarem usando, ninguém sabe ao certo se eles eram ou não do Partido Federalista, se eram maragatos mesmo, mas por estarem usando o lenço vermelho foram mortos. Por isso, nesse momento, já que falamos bastante de história do lenço até essa parte,
nós vamos exibir para vocês aí um pouco, na verdade toda a música do Carijo da Canção Gaúcha, Quem São Eles, que ela foi a campeã de uma das edições do Carijo, na voz de João Quintana, que retrata a história dos maragatinhos na Revolução de 23. Pé no chão. Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder. Mas que são maragatinhos, todos sabem, dá pra ver, pelos lenços colorados rubrando ao amanhecer. Para interpretar a milonga, quem são eles? A música vencedora da 28ª edição do Carijo da Canção Gaúcha. Chamamos ao palco o intérprete João Quintana. Ei. Eram de moços, quase meninos, aqueles corpos franzinos pelas ruas arrastados, insepultos deixados sob o véu da madrugada que lhes ficou de mortalha. Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder, mas que são maragatinhos, todos sabem, dá pra ver, pelos lenços colorados rubrando do amanhecer. Na madrugada sangrenta do dia 4 de junho do ano de 23, a palmeira das contendas não dormiu mais uma vez, sob a metralha opressora das forças da insensatez, sob a metralha opressora das forças da insensatez. Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder, mas que são maragatinhos, todos sabem, dá pra ver, pelos lenços colorados rubrando no amanhecer, rubrando no amanhecer. Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder, só sabem que são valentes, lutarão até morrer para salvar o brilhante das mazelas do poder. Cascavel e jararaca, isso é o que querem dizer, justificando a barbárie das mortes do amanhecer, daqueles bravos irmãos tão jovens para morrer. Cascavel e jararaca, isso é o que querem dizer. Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder, mas que são libertadores, todos sabem, dá pra ver, pelos lenços colorados rubrando no amanhecer. Por liberdade e justiça, quem não sabe vai saber. Por isso recebem flores, orações e oferendas, com pedido de socorro do povo necessitado. Pobres, doentes, oprimidos, filhos da desigualdade, que continuam clamando por justiça e liberdade. Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder, mas que são maragatinhos, todos sabem, dá pra ver, pelos lenços colorados rubrando no amanhecer, rubrando no amanhecer. Quem são eles? Quem são eles? Ninguém sabe responder, mas que são maragatinhos, todos sabem, dá pra ver, lenços colorados
conhecer. Quem são eles? Já escutamos então um pouco de música do nosso festival, vamos para mais um pouco da história de alguns lenços que faltam serem falados. Aqui nós temos o lenço amarelo, que também é uma cor característica do Rio Grande do Sul, utilizado por bastante gente, e ele chega na história ali por 1920, antes da Revolução de 23, entre maragatos e chimangos. Foi uma forma daqueles que já estavam cansados com essas guerras, por exemplo, vinham de uma revolução federalista onde muita gente morreu. Então aquelas pessoas que, eu não sou nem chimango nem maragato, eu vou usar o lenço amarelo. Era uma forma de evitar a guerra, dizer que queria paz. O lenço amarelo surge neste momento desta forma. Só que ele é utilizado mais na região da campanha, com esse intuito de paz. Na região aqui do norte, da serra, enfim, é utilizado o lenço carijó, que é esse que eu estou usando. Não o nó, né? A cor do lenço, o tecido. Né, com as duas cores, com o vermelho dos maragatos e o branco dos chimangos. Ele queria então, o pessoal aqui queria a paz através deste lenço aqui. Depois, outros carijós foram sendo feitos, como este amarelo aqui, que é um lenço branco e amarelo, né? Hoje é permitido usar os carijós, no caso o MTG regula o lenço carijó nas cores tradicionais, no caso no azul, no verde, no amarelo, no vermelho e mais o cinza e o marrom, carijó, né? Mas ele é o tradicional, que queria selar a paz, era esse aqui, na região norte, e o amarelo mais na região da campanha. Queriam a paz ali, que se avizinhava a Revolução de 23. Daí o azul, ele chega em 1930, com Getúlio Vargas, porque o Getúlio era do Partido Republicano, ele era histórico chimango, só que ele vai concorrer à presidência do país. No fim, não conseguiu legitimamente, né, através do voto, mas ele queria unir essas duas forças políticas, chimangos e maragatos. Embora ele não sendo maragato, mas ele precisava do apoio do Partido Federalista para disputar as eleições. E ele, então, ou no caso o Getúlio Vargas, aparecia de vez em quando com o lenço branco e de vez em quando com o lenço vermelho. Os seus apoiadores, por não quererem usarem o lenço vermelho, usavam então o lenço azul, como uma forma então de unir os gaúchos, os dois partidos predominantes no Rio Grande do Sul, para apoiarem Getúlio Vargas. E o lenço preto, a cor do lenço preto, vamos lá. O preto, tradicionalmente, ele é luto. Então eu não posso utilizar num baile o lenço preto, tá? Única e exclusivamente é utilizado para o luto. E era isso. É bem rápida essa explicação, porque o preto ele não é só na cultura gaúcha que ele é o luto, né? Ele é em diversas culturas, diversos povos. E o roxo, ele chega com os imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, representando o luto. Porque os alemães, eles não utilizavam, não tinham o hábito de utilizar o preto como luto.
e sim o roxo. Mas não vingou muito aqui no estado, até porque era só aquele povo, né, que se vestia dessa forma. Então, o preto é o principal característica do luto no Rio Grande do Sul. Tem alguns nós que são mais festivos, que eu não, por mais que eu esteja de luto, eu não vou poder utilizar um nó, este aqui, ó, que ele tem a denominação de pachola, logo eu vou explicar, no lenço preto, porque pachola, a gente sabe o significado, um gaúcho mais despachado, mais pacholento, como diz, né? Não vou usar com o lenço preto. E o lenço, esse aqui, salmão, que eu tenho aqui, mas nós temos várias cores de lenço, mais um bordô, enfim, hoje nós temos empresas que fabricam lenços de diversas cores, né? Mas nós temos que se ligar a esses fatos históricos, porque nós somos a representação. Nós temos que, não adianta a gente utilizar aquilo que não se utilizou, inventar a moda, digamos assim. Mas a gente pode pegar por parâmetro assim o filme O Tempo e o Vento, que nós temos ali desde da fase de colonização até a Revolução Assisista, a Revolução de 23, e nós passamos por partes ali no filme que a gente consegue ver, que eles conseguiram muito bem dizer que em determinada época se usava o figurino daquele jeito e o lenço daquela cor. Quem não queria mesmo a guerra, talvez usava um lenço mais salmão, marrom, ou um amarelo mais forte, dessas cores assim, mais sóbrias, digamos assim, né? Mas nada de muitas invenções historicamente. Neste momento, então, falei sobre cada uma das cores do lenço, com os seus significados, e nós temos outra música do nosso festival, que foi também a campeã, que fala exclusivamente dos lenços. Ela foi a campeã do 23º Carijo, e, para não ficar tanta história, a música propriamente dita conta essa história. Então, confiram aí o vídeo da Prosa dos Lenços. A composição de João Pantaleão Gonçalves Leite, com música de Luiz Carlos Lanfred e Chico Brasil, retrata a prosa dos lenços. O nosso lenço campeiro, velho parceiro de luta, simboliza as tradições dos tempos da vida bruta. Para interpretar a chamarra Prosa dos Lenços, música vencedora da 23ª edição do Carijo da Canção Gaúcha, já estão no palco os intérpretes Cristiano Quevedo, Annalise Severo, Ângelo Franco e Erlon Pericles. Boa noite, Palmeira. Muito obrigado. O nosso lenço campeiro, velho parceiro de luta, simboliza as tradições dos tempos da lida bruta. É uma herança partidária que campeou seu ideal, testemunho da história desse Rio Grande Bagual. O meu lenço
foi tingido com sangue nos farroupilhas, peleou 10 anos a fio nas mais sangrentas guerrilhas, ostentando a valentia da nossa raça caudilha, implantou a liberdade no lombo dessas coxilhas. Meu lenço republicano nasceu branco castilhista, foi um bravo nas peleias, foi soberbo nas conquistas, governou a ferro e fogo com norma positivista, não cedendo aos maragatos o poder federalista. O meu lenço maragato, liberal, federalista, em 93 foi guerreiro, foi tribuna ativista, peleou contra o lenço branco dos pica-paus legalistas, peleou contra o lenço branco dos pica-paus legalistas. O nosso lenço campeiro, tracheiro de campo e céu, aquerenciou no gaúcho entre a bombacha e o chapéu, um gaúcho bem pilchado, estampa a simplicidade, mas sem lenço no pescoço perde sua identidade, tremulando aos 4 ventos, o lenço se fez canção, se expandiu o Brasil lá fora, e é gaúcho em qualquer chão. Salve João Pantalhão Gonçalves Leite! Graças Chico Brasil, Luiz Lanfrey. E a cordiona na aplaude. O nosso lenço campeiro, velho parceiro de luta, simboliza as tradições dos tempos da vida bruta. É uma herança partidária que campeou seu ideal, testemunha da história deste Rio Grande Bagual. Meu lenço branco borgista governou mais de uma vez, foi batizado chimango nas urnas de 23, contentor de Assis Brasil, o maragato caudilho. Meu lenço se fez história, passando de pai pra filho. Meu lenço cinza xadrez, o carijó companheiro, nunca foi politiqueiro, nem provoca alvoroço. Aí conforme o vento vai, não fica comprometido, não faz parte de partido e nem escolhe pescoço. Se o vermelho é maragato e o lenço branco é chimango, o preto é luto, respeito, este não vai a fandango. É gaúcho igual aos outros, de bombacha, esporimango, é de origem castelhana, lá da província do tango. E a palma da mão! O nosso lenço campeiro, traseiro de campo e céu, aquerenciou no gaúcho entre a bombacha e o chapéu, um gaúcho bem pilchado, estampa a simplicidade, mas sem lenço no pescoço perde sua identidade, tremulando aos 4 ventos, o lenço se fez canção, se expandiu o Brasil afora, e é gaúcho em qualquer chão. Os lenços entrelaçados fizeram a terra tremer, e a cavalo eles levaram Getúlio Vargas ao poder. Viva a Palmeira das Missões! Viva o Carijó! Obrigada, Palmeira. Obrigado! Obrigado, Ana! Estar com o seu lenço na mão, bem passado, vai treinar junto comigo aí e tentar fazer. Por quê? Neste momento nós vamos lançar um desafio. A Secretaria de Cultura, através então do Festival Carijo, está lançando esse desafio para você aí em casa que está assistindo essa oficina. O que vai consistir? Eu vou fazer alguns nós de lenço aqui, explicar como que faz, e aí na sua casa você vai tentar fazer também. Você vai gravar o nó
que você está fazendo. Pode ser no seu pescoço, alguém grava você fazendo, ou em outra pessoa, né, que alguém grave você fazendo. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, não tem idade, não tem nenhuma diferenciação quanto a isso, é uma categoria só. E você deve gravar o vídeo e postar no Facebook, no seu Facebook, e marcar a Secretaria de Cultura de Palmeira, a página da Secretaria e a página do Festival Carijo da Canção Gaúcha, para concorrer a um prêmio. Mas para isso você vai ter que postar na sua rede, marcar, fazer o nó corretamente, que depois eu vou dizer qual vai ser o nó. Presta atenção em todos. E aquele vídeo que tiver mais curtidas vai ganhar um prêmio da Secretaria de Cultura. No final eu conto o prêmio, então vocês prestem atenção aí comigo nos nós que eu vou fazer agora. Aqui, ó, eu tenho desenhado o primeiro nó, que é o nó simples. Como vocês já sabem a história, tradicionalmente, como ele está desenhado aqui, em branco, ele era usado pelos chimangos, o lenço branco e este nó. Mas nada impede que hoje em dia nós usemos ele em outras cores de lenço. Mas, por exemplo, numa apresentação, em algo que nós estamos retratando, por exemplo, vou no palco do Carijo cantar uma música sobre os chimangos. Eu tenho que estar com o nó característico que era usado no lenço branco. E é por isso que eu vou fazer. Este nó aqui é o simples tradicional, getulista ou chimango, também o nome do nó. Mas geralmente é chamado de nó simples, que é o que todo mundo sabe fazer. Vamos vir aqui, eu vou fazer em outra pessoa, que é o manequim, e vocês vão vendo aí como que faz este nó. Tenho aqui o lenço branco, né? Eu vou deixar um dos lados, pode ser o meu lado esquerdo, que é este aqui, maior. E vou cruzar pela frente. O lado esquerdo deixo um pouquinho maior lá embaixo. E vou cruzar por cima do lado direito. Quando eu cruzar, eu vou fazer a volta lá por baixo, ó. Cruzei, fiz a volta lá por baixo e saí aqui em cima. Ele tem que estar bem dobrado para ele ficar assim aqui, ó. Se eu fizesse naquele lenço vermelho que eu fiz lá no início da live, aquele nó dos farroupilhas que usavam o lenço aberto, ele não fica tão bem feito, né? Aqui, ó, que nem ele vai vir lá de trás e vai descer aqui na frente. E eu só vou trabalhar com essa parte da frente praticamente, porque daí eu vou fazer ali por trás, ó, essa parte está por trás, e ele vai passar no meio lá de trás, vai dar uma volta no outro de trás e passar para o outro lado. E depois eu só vou fechar. Fácil, né, pessoal? Vamos fazer mais uma vez. Vou desmanchar novamente, para nós aprender bem este nó de lenço aqui. Esse é o tradicional, não tem erro. Se puxou, fez esse nó, está pronto para o baile. Vamos lá. Estou com as duas pontas aqui, ó. Uma ponta maior que a outra. Tá pegando bem aí? Ó, vamos dizer, a ponta esquerda aqui, ó. Você que está assistindo também é o lado esquerdo, porque eu estou de frente para ele. Vai passar por cima do lado direito e eu só vou mexer com essa ponta maior. Por isso que eu deixei ela maior. Passar lá por trás, vir aqui na frente e descer aqui. Fica como se fosse um nó, mas daí eu vou deixar ele bem vindo, um laço, né? Bem vindo para frente, assim, essa parte. E daí eu, com essa mesma parte da frente, vou passar lá atrás e vou passar todo pro outro lado. Ele vai ficar essa volta assim no meio, ó,
e depois eu só volto aqui. Agora, por exemplo aqui, pessoal, as pontas, ela ficou uma maior que a outra. Daí, isso vai da prática, que eu vou ir puxando uma ponta e ajeitando o nó, até elas ficarem mais ou menos, ó. Eu não preciso nem desmanchar o nó. Eu vou ajeitando ali, ó, e ela já está mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Esse, então, é o nó simples, tá? Vamos para mais um nó. Agora, então, nós vamos para outro nó, o nó pachola, ou ginete, ou domador. E depois também eu já vou explicar o porquê. Este é o nó, aquele que eu disse que não pode ser muito usado com o lenço preto, porque olha o nome, pachola, né? Eu vou usar o nó pachola quando eu estiver de luto, não é muito condizente. Nos outros cores de lenço eu posso usar. Vamos fazer nesse branco mesmo. Ele é não é muito difícil, porque ele é uma continuação desse simples. Então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. Vou deixar um pouco maior a ponta lá, até um pouquinho maior ainda. Passei pela frente, vim lá de trás, o mesmo processo, ó, tudo com a esquerda. Parei aqui na frente e vou passá-la por trás. Só que no momento de passar, eu não vou passar toda a ponta para lá, tá? Eu vou passar só um pouco e ir puxando a ponta de baixo que vai fechar ele, ó. E as duas pontas vão ficar para um lado. Ele pode ficar meio caído assim, ou ele, né, se ele é um tecido mais engomado, ele fica, ó, ou se ele está mais fechado aqui, ele fica melhorzinho assim. E é desta forma o nó pachola ou ginete. Por que ginete, pessoal? Porque vamos dizer que o gaúcho não saia prevenido na lida do campo. Ele estando com esse nó, ele consegue tirar só puxando aqui o lenço em uma das pontas e usar como mango, relho, né? Porque a seda não rasga, né? E daí era utilizado como relho, por isso que é nó de ginete, ou nó de domador, também chamado. Ele tem essa funcionalidade. Então agora nós vamos para outro nó, que é o quatro cantos, ou rapadura, ou maragato, tem esse nome, assim como chimango, que é o simples, era utilizado bem pelos chimangos, esse o rapadura era utilizado pelos maragatos e tem esse nome. Vou fazer aqui nesse lenço amarelo, para ficar melhor de vocês entenderem. Este eu vou fazer em mim e vocês tentam aí em casa também. Eu deixo as duas pontas no mesmo tamanho, até embaixo. E o direito, que agora esse é o meu lado direito que eu estou fazendo em mim, eu vou dar uma enlaçada no esquerdo, ó. Vamos de novo. Vou passar por cima e enlacei. Tá? E seguro aqui, e deixo isso aqui solto. Seguro aqui desse lado. Com esse aqui, eu vou trazer ele por trás e aqui no meio, ó. E vou deixar uma volta aqui embaixo com o meu dedo, que é a última laçada que eu vou dar. Trouxe ele
passei pelo meio, caiu na frente. E com este, que foi aquele primeiro que eu enlacei lá, eu vou voltar nessa volta que eu deixei ali com o dedo. E assim ele fica o nó 4 cantos, rapadura, quadrado, maragato, utilizado preferencialmente no lenço vermelho, mas nada impede de utilizar em outros lenços. Inclusive, se utilizar em outros lenços, por exemplo, se eu utilizar esse nó que tem a denominação de maragato num lenço branco, eu vou estar então promovendo a paz, né, digamos assim, desses dois rivais históricos. Vamos de novo, pessoal, que esse é o nó rapadura. Passei por cima, dei uma laçada ali, ó, enlacei com o direito no esquerdo. Vou deixar a voltinha ali embaixo, passar pelo meio e vir aqui na frente de novo. Depois, na última laçada, ó, aquele que tá ali, ó, segurei lá na laçada, né? Aquela que eu iniciei lá é a que vai dar o arremate final, que eu vou voltar ali no meio e vou fazer ele quadrado, que é o nó maragato, né, ou 4 cantos. Já vamos para um assunto que é bastante contraditório, digamos assim, dependendo do ponto de vista. Em que altura eu vou usar o meu lenço? Mais aqui em cima, mais aqui embaixo, mais lá embaixo? Ó, eu até vou fazer esse aqui mais para baixo um pouco. Como vocês podem ver, ó, é só eu ir puxando, eu vou fazendo ele mais embaixo, ó, e vou adaptando eles. É sempre com essa manha, né, de tu vai ajeitando o lenço, que é mais para cima, mais para baixo. Por que ele tá bem embaixo, esse aqui? Porque na guerra, o gaúcho, se alguém te pegasse pelo lenço, te tirava o lenço e não te enforcava, né? Então, saía o lenço. Mas agora tem aqueles que usam o lenço bem aqui em cima, né? Não sei se vocês já viram. Ó, bem aqui em cima, vou fazer o simples aqui, que é o tradicional, usado bem aqui em cima, ou o pachola também é utilizado. Ó, bem aqui no pescoço. Por quê? Porque a seda, como eu já disse antes, ela não corta, né? Ela então, se eu tô na guerra e alguém vai vir com uma espada, enfim, com algum objeto cortante na região do pescoço, que era bastante visada, não vai cortar. Por isso que o nó tão em cima ou o nó tão embaixo, para esses dois critérios, né? Outra coisa, ainda nós temos mais alguns nós, mas eu só vou falar esses detalhes assim, é sobre como que eu uso na camisa. Eu uso por dentro da camisa, como estava esse aqui, né, que eu consigo fazer um nó bem aqui em cima, ou também posso fazer mais aqui embaixo, mas por dentro da gola, ou eu uso por fora da gola. Essa é uma questão bastante debatida e os dois jeitos estão certos. O que acontece? Antigamente, comprar camisa não era em qualquer loja, era uma coisa bem cara, uma camisa social. Então, era utilizado dentro para tu não desgastar tanto a gola da camisa, que fica aqui no pescoço, e você mexe, geralmente só trocavam as golas das camisas antigamente, ou só viravam, levavam na costureira e viravam do outro lado. Então o lenço por dentro protege a gola da camisa. E o lenço por fora, ele mostra mais a cor do lenço, né? Por exemplo, ali nas revoluções, eu tinha que dizer que eu era chimango, então eu usava ele por fora da gola da camisa, no caso a minha camisa é azul, e aparecer bem que era um lenço branco. Vamos então para outro nó de lenço. Soledade. Ó, pessoal, este é o nó, aquele que eu estava desde o início aqui na live, é o nó que nós vamos aprender agora. Ele tem o nome de soledade,
fazer com amarelo mesmo. Tem o nome de amizade, papagaio, coração de potro, porque ele lembra um coração, né? Vamos lá então. Esse é um pouco mais difícil, então eu peço que vocês prestem bastante atenção neste nó. Eu vou deixar as duas pontas na mesma medida, né, até embaixo, e vou passar o direito por cima e vem aqui no meio. Como se fosse o simples, só que ao invés de eu deixar para frente, eu vou deixar eles de lado, assim, ó. Ele vai fazer um transpassado assim. Essa é a primeira parte. Tudo vai depender também, vocês têm que treinar bastante com os dedos, porque eu vou ter que segurar com o dedo aqui e passar para o outro lado, tá? Que nem o rapadura que eu tive que deixar o dedo ali embaixo. Mas feito isso, eu vou pegar o lado que ficou pro lado direito, eu aqui, e passar por cima e segurar aqui com o dedo. Ó, ele vai passar por cima ali desse, ó. Passou por cima. O de baixo, nesse lado que vem aqui, que é o esquerdo, eu vou vir lá de baixo, passar por trás e sair no meio. E a outra ponta eu esqueço, só segurei ela ali, né? E os meus dedos estão ali no meio. E passar aqui, ó, naquela mesmo lado. Então, vamos de novo. Vim lá embaixo, passei aqui atrás e vou passar aqui. Só que ele ainda não terminou. Eu vou ter que ver, ó, este lado aqui, corredor, que veio aqui, ó. E passar por dentro dessa perna aqui, ó, que é a mesma que vem lá embaixo. Passar por dentro ali que ele vai sair do lado. E tá feito o nó Soledade, ou no caso aqui, ó, ele não ficou bem as pontas, pessoal. Então é ajeitando, ó, eu vou puxar de um lado, vou puxar do outro, vou vendo o lado que ficou maior, assim ele vai mais para baixo, ó. Opa, agora eu puxei demais. Tem que puxar para cima no caso. E ele vai, opa, se adaptando. A gente tem que ter bastante. Ó. E a gente vai moldando ele, né? Até ele ficar num tamanho bom aqui nas pontas. Por falar em tamanho, o que se tem por assim uma média, né? Que eu tenha 25 centímetros. É claro que eu não vou estar sempre com uma trena medindo o meu lenço. 25 centímetros depois do nó, tá? Então esse aqui tem mais ou menos 25 centímetros depois do nó e que ele venha até a fivela da guaiaca ou florão, tá? Nunca passa disso e nem fique tão curtinho aqui na frente. Esse é o tradicional. Para isso, o lenço aberto, ele é lenço quadrado, tá, pessoal? Quando a gente compra ele, ó, é um lenço quadrado. Ele tem esse aqui, acho que uns 90 centímetros ou 1 metro, 1 metro por 1, ele é quadrado. E já vamos ensinar vocês a dobrar, antes de nós ir para o próximo. Para dobrar, eu vou dobrar no meio como se fosse um triângulo, ó. E daí na hora de passar, que daí eu vou botar numa mesa e vou pegar o ferro para ir passando. Eu vou começar pela parte menor, ó, e vou dobrando mais ou menos o tamanho da gola da camisa, tá? Dobrando e sempre passando ferro. Por quê?
no final ele vai ficar um nó bem mais ajeitado. Eu vou dobrando e passando ferro. Agora aqui não vai ficar, né? Porque eu estou sem ferro e estou dobrando em cima dos outros. Mas digamos que eu dobrei todo ele, né? E assim ele fica. Porque daí ele não fica nenhuma pontinha pequena para fora, se a gente começar pela parte maior, né? Ela fica toda para dentro e fica um nó mais bem feito. Era isso então sobre como dobrar o nó, né? Como ele se faz. Esse pequeno aqui, ele é um lenço vermelho cortado. A gente encontra para vender esse tipo de lenço, mas sugiro não comprar. Compre o quadrado mesmo. Ele na verdade é um lenço bem antigo esse aqui. E ele foi cortado para fazer dois, entendeu? Antigamente, dava um para um, outro para outro, né? Para ter mais para usar. Mas ele fica daí muito curtinho, até esse aqui. Ele nem é de... Até acho que é de 1 metro. Mas então, se ele fosse todo quadrado, ele ficaria mais comprido, né? Se eu dobrar esse aqui, ele fica bem curtinho mesmo. Vamos então para outro nó de lenço, o republicano. Ó pessoal, crucifixo, que foi aquele que eu fiz lá no início, que representava então os farroupilhas. Foi um nó que representou os farroupilhas com o lenço vermelho aberto às costas. Vou deixar ele aqui na frente e vou fazer no amarelo aqui mesmo, que tá fechado e fica melhor. O que a maioria do pessoal faz? Não a maioria, mas é um esquema para fazer este nó de lenço. Não é mais fácil? Fazer por dentro aqui. Que eu tô com o Soledade, que foi aquele que nós aprendemos antes, e eu só vou voltar, ó, pego esta peça e volto ali. E pego o outro lado e volto ali. E aperto. Este é muito mais fácil. Que também fica um republicano. Só que não é dessa forma que se faz o verdadeiro nó republicano. Ele é um pouco mais trabalhoso. Eu vou vir com o lado... Acompanhem comigo. Vou vir com o lado direito e dar uma volta aqui por trás e fechar aqui. Vai ficar um nó. Um nó cego, mas não apertado. Com o outro lado, eu vou vir por baixo dessa argola e vou dar outro nó cego não apertado. Para cá. Tá? Este lado de cá, eu vou passar para cima o nó, vou virar. A barra que desceu, eu vou passar aqui pelo meio, os meus 2 dedos assim, como se fosse pegar, ó pessoal. E vou pegar a argola do lado de lá. Não sei se vai dar para ver bem aí, ó. A que passou do lado de lá. E com esse lado aqui, eu vou só puxar para cima aqui. E pegar a argola do outro lado. E vir com as 2 argolas. E puxar. Só puxa. E daí nós vamos ajeitar. Ó. Eu puxo lá embaixo. Para diminuir a borboleta, né? E ele vai ficar assim, o nó republicano ou crucifixo, tá? Esse aí é um pouquinho mais difícil de fazer, mas ele pode ser feito daquela outra forma que eu mostrei para vocês através do Soledade. Então vamos para outro nó de lenço, que é o 2 topes. Esse aqui é bem fácil, tá?
que eu vou fazer aqui no manequim mesmo. Ele é uma continuação, digamos assim, do simples. Porque vamos fazer o simples, tá? Que é o primeiro aquele. Ou chimango, né? Fizemos o simples. Ao invés de eu passar todo o simples para lá, eu vou fazer como pachola, ou ginete, ou domador. Vamos deixar assim, ó. Só uma parte para lá, e daí com essa parte aqui, eu vou voltar para lá, ó. Com a parte que ficou maior, eu volto para lá. E ele fica assim, é só apertar. Olha aí. Fica os dois tops, que é como se fosse um laço, né? Só que tu não vai amarrar como um laço para ele ficar bem esse meio aqui. Tá entendido, pessoal? Vamos mais uma vez então. Ó, venho como simples pela frente. Quando vou passar para lá, seguro ali e já aperto, né? Para ele não sair. Deixa eu fazer bem aqui, ó. E esse aqui volta pelo meio e sai do outro lado. E eu só aperto aqui. Se eu quero deixar menor a borboleta dele aqui, deixo menor. E está aí o nó 2 tops. Tá? Vamos para mais um, que é este aqui. Cabeça de touro ou 3 galhos. Ou então, um linguajar mais campeiro, digamos assim, mais chulo, ele é bago de touro, o nome deste nó. Vamos fazer nesse lenço salmão aqui. Também consigo fazer ele aqui, eu acho. Assim. Um dos lados, pessoal, posso escolher qual o lado, mas eu vou fazer como se fosse esse aqui. Eu vou botar o meu dedo aqui no meio e jogar para trás. Que vou fazer essa parte aqui, a parte que vai ficar no meio, né? O outro que vai trabalhar passando por cima, saindo lá atrás e indo ali na frente pro lado de lá. E depois ele só vai seguir por cima desse aqui, ó, e entrar por dentro dele mesmo. Aqui porque eu não segurei bem. Mas ó, aí. Apertar aqui. A gente aperta bem e ele fica assim, ó. Que é o cabeça de touro ou 3 galhos. Hoje ele já foi no lenço vermelho, batizado já pelo movimento tradicionalista gaúcho como nó Paixão Cortes, que era um nó que o Paixão Cortes utilizou ali no início da sua manifestação, da sua pesquisa folclórica, enfim, com a criação do 35 CTG em Porto Alegre, usou esse nó bastante com o lenço vermelho, tá? Ele não tem muito, vou fazer em mim então, para vocês verem também como é que fica. Ó, tô com as duas pontas aqui, eu vou jogar essa para trás e eu fiz a parte do meio. Essa aqui eu não vou mexer mais, ela só vai cair depois, tá? Então eu deixo lá para trás e vou mexendo aqui com a outra. Passo pela frente e sai no meio. E passa pro lado de lá. Essa aqui fica lá atrás. Passei pro lado de lá, por baixo eu vou passar por ele mesmo e vou fechar. Daí eu consigo ajustar, né, os tamanhos dos galhos que eu quero, e enfim, consigo deixar. Fica um lenço também bem apresentável, gosto bastante desse nó.
bem característico, bem gaúcho, né? Este nó. Vamos para outro, que é o, não sei se mais algum aqui não, o nó namorado, tá? Vou fazer ele, depois eu explico, então a utilidade deste nó. Vou fazer em mim primeiro, depois eu mostro outro jeito de fazer. Eu vou dar uma volta aqui e passar para o lado de dentro, porque com este aqui eu também vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dar uma volta aqui e vim de fora para dentro. Está certo, peraí. Assim mesmo. De fora para dentro. E só vou passar aqui pelo meio e passar aqui pelo meio do outro, as duas pontas, ó, em cada um dos dois nós. E só afirmar ele aqui embaixo, ó. E fica o nó namorado. Por que ele tem esse nome? Antigamente e hoje em dia também, mas não tanto. Tu ia num baile, não poderia dançar com alguém que está comprometido, né, com outra pessoa. Então, se o gaúcho chegava no baile com o lenço assim aberto, é porque ele não estava comprometido e que ele poderia dançar com qualquer uma das prendas. Se ele estava com o lenço mais ou menos assim, é que ele estava querendão por alguma prenda. Então, ele já tinha alguma certa para dançar naquele baile, nem que seja, enfim. E se o gaúcho chegava assim, não adiantava. Com aquele lá, a prenda não ia dançar, né? Então, era uma forma de comunicação. Ah, tu já sabia, aquele lá é comprometido, enfim, aquele ali eu posso dar uma piscada, né? Uma forma de comunicação. Tem outra forma de fazer este nó, que eu vou explicar para vocês também, que ele é como se fosse uma mágica, tá? Quem que aí gosta de mágica? Criançada geralmente gosta. Então, eu boto ele no meu pulso, eu faço ele fora do pescoço, depois eu coloco em mim. Venho aqui, ó, com o minguinho e o polegar, famoso dedão, e puxo aqui para frente. E ele vai ficar assim, ó, esta alça. Este lado eu passo para lá, este lado eu passo para cá, um lado para o outro para o outro. E pego esta parte aqui, tá? E faço. A seda não rasga, né? Então pode bater bastante que ele vai fechar e se tornar o nó namorado. Deixa eu só ver o lado. Olha aí. Também. Nó namorado ou nó de corredor também. Mas ele tomou esse nome de namorado pela funcionalidade dele, né? Mas ele também ele corre assim também de corredor. E deste eu vou abrir aqui no meio, ó, pessoal. Agora ele vai ficar bem no meu pescoço e passar, ó, os dois nós pelo meio. Ele vai ficar muito aqui em cima para vocês verem. Mas é o nó bago de porco, também tem este nome deste nó, tá? Que é esse aqui, ó, no lenço azul. Vou colocar aqui, tá feito aqui, consegue aproximar bem aí, então vocês conseguem ver este nó que surge desse nó dos namorados, tá? Qualquer coisa é só vocês voltarem o vídeo aí, que vocês conseguem ver bem certinho depois que acabar a live, né? Como faz cada um dos nós.
antes de nós falarmos sobre o desafio, eram esses os nós que eu queria apresentar para vocês. Mas agora, não adianta você saber fazer o nó, mas não saber o nome. Então, nós vamos relembrar cada um dos nomes desta forma, pessoal. Esse foi o primeiro nó que nós aprendemos. Ele não tá o nome encoberto aqui. Eu mostro e vocês tentem falar qual é o nome aqui. Vocês já sabem o nome, então não é adivinhar. Vocês têm que dizer a resposta correta. Vou deixar uns 3 segundos, fala aí com a família em casa. Qual é esse nó que nós fizemos? Primeiro nó, qual é o nome dele? Vamos ver se vocês acertaram. Nó simples. É o nó simples, é o nó chimango, feito tradicionalmente no lenço branco, né? É um nó bastante usado. E este aí? Qual é o nome? As gurias da filmagem aí, qual é o nome dele? Ninguém sabe, não prestaram atenção. Viu? O pessoal de casa acho que está sabendo. Vamos lá. Quem que vai acertar aí? Nó pachola, pessoal. Aquele que não pode usar onde? No lenço preto, né? Porque um gaúcho pachola não serve para usar no luto esse nó, ou o domador, ou o ginete, né? E este aqui? O quadradinho aquele. Já falei o nome, né? Um dos nomes é quadrado. Mas tem outro nome. Pessoal aí da plateia, nossa plateia de câmeras, não consegue? 4 cantos, mas ele também é bastante popular como rapadura o nome. Aqui eu botei um dos nomes, né? 4 cantos, rapadura, maragato. Se você falou esses nomes, você acertou. E este aqui? Este aqui fica a alguns quilômetros daqui, de Palmeira das Missões. Já escutei aí, já escutei. É o Soledade, pessoal. Tem este nome, ou Coração de Potro. Um nó bastante também usado. E este, que foi o nó dos revolucionários, farroupilhas. Levava o nome daquilo que lutavam. Republicano, né? Estavam pela República Rio-Grandense. Então, ou crucifixo, né? O borboleta também é chamado esse nó. Este aqui, esse é fácil, né? Esse é fácil. Qual será? 2 topes. Então, bem fácil, aquela continuação do pachola para um lado e para o outro, né? Lido simples. E este aqui, que tem vários nomes. Deixar alguns segundinhos para você aí de casa perguntar, fazer uma aposta com a prenda, fazer uma aposta com o gurizote. Qual é esse nó? Cabeça de touro, né? Ou 3 galhos, ou bago de touro, ou paixão cortes recentemente batizado. E este aqui, que foi o último, né? Então está mais fresco na memória, que é o nó namorado. Tá bom? Esses foram os tipos de nó. Alguns deles, né, tem outros ainda um pouco mais difíceis que eu passei aí para vocês. Outra coisa que eu queria falar ainda sobre o lenço é
quanto aos passadores, porque o lenço não é só o nó que a gente usa, é sim permitido usar passador de lenço, que são aqueles tipo uns anéis, né, de metal, de osso. Não tenho aqui, né, mas qualquer loja aí que vende artigos gaúchos tem, né, de metal, de osso, de couro também, bastante utilizado. E se tu usar o passador, tu pode deixar 30 centímetros e dar uma passadinha a mais ali né, porque daí tu usa só o passador, não precisa do nó. Mas confesso para vocês que o nó é muito mais bonito do que o passador. Também outro detalhe que vocês devem estar se perguntando. Tá, mas o lenço, ele desceu para o pescoço. E ele só é usado aqui no pescoço, por fora e por dentro da camisa? Não, né? Se vocês já viram o show do Mano Lima, ele usa o lenço assim em determinada ocasião, né? Que é o dito como a meia espalda. Você pode utilizar o lenço assim, mas o que acontece? Por o nó estar bastante lá embaixo, às vezes tu tá de a cavalo num galope, o lenço vai fazer assim, o lenço vai ir para o lado. Então por isso que se caracterizou dessa forma assim, a meia espalda que chamam, ou dobrado ou aberto nas costas, tá? E nunca usar o lenço por debaixo do braço. Isso aqui não é a meia espalda, tá? Isso não é uma forma, isso é uma invencionice de usar o lenço dessa forma, tá? Só. Então, gauchada, encerrando aqui os nós de lenço, nós vamos falar um pouco do desafio que já foi proposto ali no início quando eu comecei a ensinar os nós. Você que estava aí tentando aprender, fazendo no filho, fazendo na esposa, importante também, lembrei agora, aprenda também usa lenço, nessas cores que eu disse, nos mesmos tamanhos, com os mesmos nós, em, é claro, atividades campeiras. Ela pode ou não fazer o uso do lenço, né? É opcional, mas ela sim pode utilizar o lenço. Então, qual o nó? Eu escolhi um nó que é o nó do desafio. Recapitulando o desafio, você vai fazer este nó, né? Gravar ele fazendo em si ou fazendo em outra pessoa e postar na sua rede social, Facebook, marcar a página da Secretaria de Cultura, marcar a página do Festival Carijo da Canção Gaúcha e você vai estar concorrendo. O que você tem que fazer? O nó bem feito, né? Que eu ensinei aqui na live, e ter o maior número de curtidas. Atenção, quem fizer o nó 4 cantos, que é esse que eu estou usando, que é esse que o manequim também está usando, vai ganhar então um kit, uma cuia, uma erva, um CD e um DVD da última edição do Carijo. Enfim, é um mimo aí, um prêmio que a Secretaria de Cultura vai disponibilizar para o ganhador. Tá? O ganhador, no caso, aquele que vai ter mais curtidas. Para encerrar, eu vou fazer novamente este nó do desafio, tá? Você presta muito atenção aí se você quer ganhar esse prêmio. Bota o lenço no pescoço. Passando o lado direito seu, enlaçou o esquerdo. Enlaçou e segurou, ó. Enlaçou e segurou, tá? E deixa solto. Esse aqui vem lá por trás, segurando com o dedo ali, ó, pessoal. Segura com o dedo e ele vem aqui no meio e salta pela frente. E tá quase feito, é um nó bem fácil. Com esse dedo que você segurou aqui, que você ficou
nessa argola ali, ó, você vai dar a última laçada com a ponta de lá e fechar. É um nó super fácil, gente. Um nó característico, o nó 4 cantos ou rapadura. Se quiser, na legenda do vídeo, você escreve desafio do lenço, nó rapadura. Assim, dessa forma, utilizando a rede social, nós vamos estar ensinando outras pessoas a fazer o nó de lenço, seus amigos aí do Facebook, né? Uma forma de nós passarmos a tradição adiante, né? Você vai estar auxiliando desta maneira. Então, eu quero, neste momento, agradecer a todos vocês que ficaram até aqui comigo, até este momento, que ouviram toda a história do lenço. Aquilo que eu disse lá no início, repito agora de novo, longe de ser um dono da verdade, de dizer que o que eu expliquei aqui está absolutamente certo, é um processo de construção no meu CTG, de aprendizado com outros tradicionalistas, com livros através dos livros do Paixão, das minhas participações no Entreveiro Cultural de Peões. Aqueles também que ainda têm alguma dúvida, deixa uma mensagem para mim no meu Facebook, Ramiro Grete Bregles. Enfim, qualquer dúvida eu estou à disposição. Agradeço mais uma vez à Secretaria de Cultura de Palmeira das Missões, a toda a comissão desses 36 anos, desses festejos de 36 anos do Carijo da Canção Gaúcha, pela oportunidade que o Carijo, além de música, além de uma boa festa, é também um lugar de conhecimento. E, bem piochadito, se Deus quiser, esperamos todos vocês no ano que vem, né? Nos nossos 37 anos de Carijo. Deus quiser, vai acontecer o nosso festival e pega o teu lenço, faz esse nó que aprendeu e se embora para o Carijo. Muito obrigado a todos.